Bom dia, boa tarde, boa noite, caros marujos. Devido a alguns acontecimentos, tenho passado muito tempo trancado neste quarto. Com isso, algumas memórias teimam em voltar frente aos meus olhos. Alguns dias, ouvi algo no cais. Alguns jovens rapazes falavam sobre a perda do pescado devido a um derramamento de petróleo. Um dia, estava conversando com o pai de Elizabeth, o comendador Weatherby Swan, e ele me falou um pouco mais sobre esse líquido espesso e negro. Tipo, essa porra. Nunca eu achei lá um homem muito inteligente, Capitão Sparrow. Mas a ponto de se embebedar com petróleo, você me surpreende cada vez mais. Quê? Petróleo? E você pode me dizer o que essa palavrinha significa? Petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos formado por um longo processo que envolve a decomposição de matéria orgânica aliada a alta pressão e temperatura. A matéria orgânica é coberta por sedimentos ao longo do tempo, trazidos pelo tempo. Ele também é associado a pequenas quantidades de nitrogênio, enxofre e oxigênio. Se encontra sob forma gasosa, líquida ou sólida, dentro de poros ou fraturas de rochas sedimentares. E junto nele, nos depósitos, são encontrados também água salgada e uma quantidade de gases responsáveis por fazer a pressão que vai elevar o petróleo nos poços perfurados. Em termos elementares, ele é composto por carbono, 80 a 90% do peso, hidrogênio, 10 a 15%, enxofre, até 5%, oxigênio, até 4%, e nitrogênio, até 2%, além de traços de outros elementos, principalmente níquel e vanádio. Embora de pouca utilização na forma bruta, ele depois de refinado pode ser usado para extrair lubrificantes, combustíveis, parafina, gás de cozinha, material de pavimentação e muitos outros produtos. E os combustíveis derivados do petróleo são responsáveis por mais de 50% do suprimento de energia do mundo, assim como os materiais utilizados na fabricação de seus derivados podem incluir plásticos, tecidos sintéticos, borrachas sintéticas, fertilizantes, medicamentos e quase tudo. Entendeu? Pobre homem, comendador Swan. Uma inteligência super ultra mega blaster e nenhuma coragem. Triste morte a dele. Me lembra como se fosse hoje o dia de seu enterro. Mesmo derramada por uma coberta de lágrimas, Elizabeth estava linda como sempre. Até hoje eu não sei como ela e aquele chato do William Turner se amavam tanto. Uma vez presenciei a conversa dos dois sobre os desastres naturais. A pobrezinha parecia falar sozinha, enquanto ele só falava sobre guerras e dinheiro. Pobres bichinhos estão ficando cada vez mais sem ter onde morar. Como se não bastassem os desastres naturais, ainda tem que ficar aguentando constantemente derramamento de petróleo no mar. Petróleo, uma dádiva dos céus. Me lembro quando foi ao Brasil, os milagres que ele fez no barril de Dilma Jones. As causas para o derramamento são tanques sem capacidade ou plataformas furadas no mar, de navios ou embarcações. Petróleo tem sido também derramado devido a estratégias de guerra por deliberadas ações de ataques de tanques de guerra. Práticas de enchimento de tanques com água do mar após a entrega de carga de petróleo ou de um produto refinado e a descarga do óleo no mar quando o navio viaja para pegar sua próxima carga. Após o derramamento do petróleo, ele se divide dentro do ambiente em diferentes caminhos.
Primeiro, difusão, que é o processo pelo qual o óleo derramado se move fisicamente e se dilui acima da superfície da água. A superfície lisa pode então ser transportada pela água corrente ou ser movida pelo vento em uma proporção de quase 3 a 4% da velocidade do vento. O grau de difusão é diretamente influenciado pela viscosidade do óleo derramado e por condições ambientais, como a força do vento, turbulência e a presença de gelo na superfície da água. A segunda é a evaporação, que é inicialmente importante em reduzir o volume do derramamento que permanece no ambiente aquoso e terrestre. Evaporação é mais importante na dissipação de frações de hidrocarbonetos relativamente leves e voláteis e é acentuada por altas temperaturas ambientais e velocidade do vento. No ambiente marinho, por mares violentos que movem o óleo derramado para a atmosfera pela formação de um fino aerosol na crista da onda. Terceiro é a solubilização, que é o processo pelo qual frações de óleo dissolvem-se na coluna de água. Isto causa contaminação da água na vizinhança e da área derramada. Em geral, frações mais leves são mais solúveis em água do que as mais pesadas e aromáticas são mais pesadas que os alcanos. Quarto é o material residual, que é a fração que permanece após a maioria da evaporação e solubilização das frações leves terem ocorrido. Este resíduo forma uma emulsão um pouco estável e gelatinosa conhecida como mousse. Como este é lavado para a terra, pode se combinar com partículas de sedimento para formar óleos como piche e areia, que serão soterradas na praia ou serão levadas de volta para o mar. No mar, a degradação das emulsões por oxidação biológica e fotooxidação de componentes leves cria blocos de um resíduo asfáltico, denso, semissólido. Estes são importantes nas poluições crônicas das praias e em alguns ambientes pelagógicos. A principal fonte desses resíduos é a lavagem de tanques. Ah, petróleo, tantas riquezas, me lembro do que me disseram sobre ele. Ai, eu esqueci minha fala. Me lembro muito bem do que me disseram sobre o baú de Dilma Jones. A Petrobras é uma empresa de... A Petrobras é uma empresa de capital aberto, cujo acionista majoritário é o governo do Brasil. É, portanto, uma empresa estatal de economia mista. Seu lema atual é uma empresa integrada de energia que atua com a responsabilidade social e ambiental. A empresa está em segundo lugar no ranking das maiores petrolíferas de capital aberto do mundo. Em valor de mercado, é a segunda maior empresa do continente americano. É a quarta maior do mundo no ano 2010. Em setembro de 2010, passou a ser a segunda maior empresa de energia do mundo. As operações de exploração e produção de petróleo, bem como as demais atividades ligadas ao setor de petróleo, gás natural e derivados, à exceção da distribuição atacadista e da revenda no varejo pelo posto de abastecimento, foram produzidos pela Petrobras em 1954 a 1997. Durante esse período, a Petrobras tornou-se líder em comercialização de derivados no país. Agora encontramos uma nova fonte de petróleo. As reservas de petróleo encontradas na camada pré-sal do litoral brasileiro estão dentro da área marítima considerada zona econômica exclusiva do Brasil. São reservas com petróleo considerado de medida a alta qualidade, segundo a escala API. O conjunto de campos petrolíferos do pré-sal se estende em litoral dos estados do Espírito Santo até Santa Catarina, com profundidades que variam de 1.000 a 2.000 metros de lâmina de água e entre 4 e 6 mil metros de profundidade no subsolo, chegando, portanto, até 8.000 metros da superfície do mar, incluindo uma camada que varia de 200 a 2.000 metros de sal. Vocês sabiam que se aspirarmos o petróleo com esses aspiradores comuns, ele se incendeia?
Não, eu não sabia. Outro mais em meio, meus devaneios, Calypso. Eu quero saber aonde você colocou o barril de John. O barril de John Jones. Mas você ainda não aprendeu, Calypso, que são só os americanos que se beneficiam com o petróleo? Apesar de sermos um filme americano, nós estamos no Brasil. O petróleo tornou-se mais conhecido a partir de 1859, quando começou a ser explorado na Pensilvânia, Estados Unidos. No início extraiu-se apenas o querosene para iluminação, mas o advento do automóvel em 1856, o do avião em 1903 e o dos navios movido a óleo diesel em 1911. Tornou-se o petróleo essencial para o desenvolvimento da economia capitalista. Isso justifica o apelido que esse combustível fóssil ganhou no século XX. A exploração do petróleo no Golfo Pérsico começou em 1908, ano em que foram descobertos importantes lençóis desse hidrocarboneto do Irã. Nessa época foram negociadas as concessões a grandes campanhas estrangeiras, sobretudo por chefes tribais árabes. Com o passar dos anos, as empresas tornaram-se ainda mais poderosas e ficaram conhecidas como 7 irmãs. 5 americanas, uma britânica e uma holandesa. Desde sua criação da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, em 1960, ela revelou-se um poderoso cartel de países petrolíferos, voltando para a implantação de uma política protecionista, baseada em 2 pontos: o controle das reservas petrolíferas e a independência frente a grandes potências. Essa política protecionista levou a OPEP a diminuir o poder de outro cartel, o das 7 irmãs, estabelecendo assim grande controle sobre a produção e comercialização de seus produtos. Sendo assim, eu também quero parte dos lucros. Depois de todos os perigos que enfrentei no Brasil, depois de ter matado Dilma Jones e sua lua sem tentáculo, você acha que eu vou te entregar isso de mão beijada? O máximo que eu posso fazer é te pagar uma tortura.